boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um episódio do CristoCast. Gente, hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz com a convidada que eu tenho aqui. Mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para você deixar aquele like poderoso para a gente, que vai ajudar a gente a crescer o canal, a mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Também compartilhem, é muito importante para a gente. Manda para aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir um pouquinho mais de Deus no coração delas. A gente com certeza vai ter uma mensagem para essas pessoas e para você que está aí do outro lado. Então também comenta, a gente adora ouvir e ver as mensagens de vocês. Então, quero começar dizendo que eu estou com uma convidada muito especial, que é uma amiga de longa data, mas que a gente não se via há muito tempo. Fomos amigas de faculdade, e eu não vou falar o tempo, a data, porque senão vocês vão fazer contas, e eu não quero isso. Mas que é uma pessoa que, acima de tudo, tem um caminho lindo com Deus, e é essa história que eu quero muito que vocês ouçam com atenção, com muito amor, porque além de jornalista, documentarista, é uma serva fiel de Deus, e isso é o que a torna mais especial de tudo, e por isso ela está aqui hoje. E com muito amor eu recebo Ana Cláudia Luz. Eu ia falar o apelido carinhoso que tem, já ia começar errando. Claudinha já começa dando um recado para aquela câmera. Convido vocês para ficarem com a gente, né? Que se gostam de ouvir uma boa história. A gente gosta de falar e contar história. Então, é um prazer estar aqui com a Andréia. Faz muito tempo, né, Andréia, que a gente não se via. E é um privilégio estar aqui no programa, nesse podcast, né? CristoCast, com a Andréia. Cláudia, muito obrigada mesmo pela tua presença. A gente vai começar para quebrar o gelo e ir soltando, porque, apesar de duas jornalistas, nós duas sempre estivemos nos bastidores. Verdade. Então, é sempre complicado estar na frente das câmeras. Isso, desafiador. A Claudinha também, ainda que trabalhe com documentário, sempre nos bastidores, né? E também eu entendo que, estando do lado daqui, a gente falando sobre testemunho da nossa vida, né? É sempre um desafio a mais, porque a gente está aqui trocando experiência, né? Falando da nossa experiência para pessoas que a gente não conhece direito. Mas Deus se alegra disso, né, amigo? Com certeza. E aí a gente vai começar, então. Eu quero conhecer do início a tua história. Sempre foste de família cristã? Sim, meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Hoje a gente fala jubilado, né? Quando se aposenta, chega uma certa idade. Ele é pastor jubilado da Assembleia de Deus. Serviu por 40 anos a igreja, pastor Aloysio Maciel, né? Em cidades diferentes, mas maior parte do tempo aqui em Belém do Pará mesmo. E minha mãe é uma pessoa incrível, o nome dela é Maria Cleia. Eu tenho que falar dela, que todo mundo fala assim, a esposa do pastor, né? E a esposa do pastor, ela tem história, tem nome. E minha mãe é uma pessoa maravilhosa que eu carrego onde quer que eu vá. E sempre que eu falo da minha família, ela também tem que vir junto ali com meu pai. Que é uma grande missão. Ser esposa do pastor também não é fácil. E como funcionava na família de vocês? A gente foi criado dentro de uma vida de testemunho. Eu não digo assim que meu pai falava sempre de Deus para nós. Não precisava, porque era a vida com Deus, né? Era o serviço dele, o ministério dele era a igreja. Então, desde criança, a gente estava acompanhando meu pai, minha mãe na igreja enfim, mas cada um tem que ter a sua experiência pessoal, né, com Deus. E às vezes, por um lado, é bom a gente, como filhos de pastores, talvez você esteja me ouvindo ou assistindo, também seja um filho de pastor, ou não, mas de qualquer forma é também desafiador. Ao mesmo tempo que é um privilégio a gente crescer ali naqueles pastores e ver de tão perto
a graça de Deus, né, sobre a igreja, sobre o mover de Deus mesmo nos cultos, nas reuniões e tudo mais, uma vida em família, ao mesmo tempo, é difícil, porque a gente também sabe que, como seres humanos, somos falhos. E a gente vê também as falhas das instituições, a gente vê os deslizes dos grandes líderes, né? E é uma coisa assim que a gente cresceu com muita liberdade, graças a Deus. Meu pai era uma pessoa muito verdadeira, muito íntegra. Então, ele nunca escondeu nada da gente. Acontecia alguma coisa de ruim, a gente sabia também. E nisso está a graça de Deus, porque a gente não é perfeito. E aí era a questão de dizer assim, poxa, a gente é tão falho, mas mesmo assim, Deus nos usa, Deus nos chama, Deus conta com a gente para testemunhar da graça, do amor, da misericórdia dele dia após dia. Então, é testemunho, não é só falar, né? É aquela vida com Deus mesmo, de transparência, de fé. Eu tenho uma curiosidade, assim, como filha de pastor, foi uma criação livre, tipo, de estar participando, de escolher o caminho, de escolher até a própria igreja qual participar, os momentos que estar ou não? Sempre muito livre. Como eu falei, meu pai, talvez ele seja exceção, porque a regra, existe uma preocupação muito grande pelos filhos dos pastores estarem sempre, vamos dizer assim, na vitrine, né? Existe uma hipervisibilidade. Mas minha mãe, especialmente, nunca se preocupou com isso. Então, a gente foi criado de forma muito livre. Teve uma época que ele foi pastorear numa igreja no interior do Pará, Maracanã, uma cidade maravilhosa, né? E a gente era criança e tudo. O pastor anterior a ele era bastante rígido, né? Então a igreja estava acostumada com aquela rigidez toda. E aí dizer assim, filho de pastor não pode jogar bola, ou não pode não sei o que, era muito não pode, né? E minha mãe dizia assim, vocês que sabem, vocês têm amigos, convidarem, vão. Agora, é claro, a gente tem sempre aquela orientação de se o teu irmão se escandaliza, evita, para que o teu irmão não sofra, sabe? Entendi. Então, era aquela consciência de evitar aquilo que iria machucar o outro. Se a gente entendia que ele, né? Então, vamos jogar, mas vamos, de repente, convida para cá, para casa, ou vai para casa dele e tal. Evita esses comentários e tudo. Isso, gente, eu estou falando da década de 80, tá? Faz muito tempo. Então, mas meus irmãos acabavam indo depois da escola, iam jogar bola e tudo. E aí, aos poucos, foi abrindo, foi quebrando essa rigidez da igreja. Não dos meus pais. Meus pais sempre, como eu falei, deram muita liberdade. E então, eu acho que isso também atraiu as pessoas de fora. Então, até hoje, assim, pessoas que não são evangélicas, de outras denominações, são católicos, ou, enfim, conhecem meu pai, lembram do meu pai. Tem uma escola municipal lá que meu pai ergueu juntamente com uma parceria da igreja, com a prefeitura. Se tornou uma das melhores escolas municipais lá de Maracanã, Escola Nelis Nelson. E então, assim, eu sou suspeita para falar. Sim. Mas, graças a Deus, meus pais acertaram assim, na dose, sabe? De orientar e nunca dizer não pode. Mas explicar. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. De ter sabedoria, né? E no agir, no falar e tudo mais. E eu agradeço a Deus por essa orientação, porque isso serve para a vida, né? Não é só uma questão circunstancial do tempo que a gente passou ali numa cidade pequena, numa igreja fechada, mas que acompanha a gente até hoje profissionalmente, em todos os lugares. Essa questão dos princípios, né? Que se aprende. O primeiro ministério é dentro de casa, não é isso? Verdade. Como tu consegues visualizar o que foi aprendido ali na infância para o que é aplicado até hoje na tua vida? Sim, muitas coisas, mas a principal delas eu acredito que é a dependência de Deus.
Meu pai é de uma época em que pastor não ganhava nada, ele dependia das ofertas dos irmãos, não tinha aquele salário fixo permanente, né? Dependia. Então a gente ganhava às vezes pato, galinha, ganhava peru, coisas que as pessoas criavam em casa. Então, e meu pai tinha 5 filhos, nós somos 5. Nossa! Né? Ele não teve a oportunidade de... Meu pai foi estudar já depois de adulto. O pai dele morreu quando ele tinha 5 anos, depois de adulto, que um missionário de Barbados conheceu ele, né, falou de Jesus para ele, e ele conheceu a igreja em Belém. Meu pai é de São Domingos do Capim, de uma família que eu acho que até meio de quilombos, né, porque é uma família negra, e a gente conheceu uma vez lá e tem engenho de farinha, e falou assim, os escravos fugiam para essa ilha chamada Betel, e ali se fundou. Então, é de uma origem assim, muito distante daquilo que a gente vive aqui numa metrópole hoje. Né? Então, esse missionário de Barbados orientou meu pai na adolescência, com 18 anos, o pastor Firmino Gouveia, que era pastor da Assembleia de Deus em Belém, comissionou ele para o ministério e para ir fazer teologia em Pindamonhangaba, São Paulo. E aí meu pai retoma os estudos, se forma em teologia, se tornou mestre em teologia, voltou para Belém em 1973, né, e foi um dos fundadores, junto com o pastor Gedilson, o missionário J.P. Colenda, do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, CETAD, que esse ano completa 50 anos. Que legal. Então, foi assim uma trajetória de milagre a vida inteira dele. E a vida ministerial com a gente também não era diferente, era total dependência. Então, a gente lembra assim, uma historinha assim, básica, que tinha um Natal que não tinha nada em casa. Assim, não tem... fazer ceia... E a gente não tinha praticamente nada. Minha mãe falou assim, vou fazer um pão, que a gente adorava, o pão caseiro da minha mãe. Compra um suco de uva aí e a gente faz uma ceia. Aí tá, mas a gente era criança, meus irmãos deviam ter 7, 8 anos, eu devia ter uns 5, 6 anos, e a gente tudo queria brinquedo, né? A gente quer aquela festa de Natal e tudo. E aí a minha mãe sempre ensinou a gente a pedir a Deus aquilo que a gente queria. Assim, que olha, lindo. A gente não tem como fazer, a gente não tem como comprar, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Você crê que Deus pode dar? Que você tem um pai no céu? Que lindo isso. Aí a gente falou assim, a gente crê, então vamos orar. E aí ela achou que a gente ia orar, cada um no seu quarto, fazer nossas orações de criança, né? E quando a gente estava na mesa, na hora do almoço, aí o meu irmão falou assim, eu quero orar, o Marquinho. Esse meu irmão hoje mora no estado de Goiás. E aí ele falou assim, Deus, eu sei que tu é um cara legal, que tu nunca deixou a gente na mão. É Natal, tu sabes que o papai não tem condições e tudo. Oh, meu Deus. Mas a gente queria ganhar um presente. A inocência da criança falando, né, com verdade. A minha mãe ficou assim alta. Isso ela conta pra gente hoje, né? Ela disse assim, naquela hora eu quis dizer assim, meu filho, meu Deus, e agora? Porque a criança acredita 100%. Sim. Por isso que a Bíblia fala que quem não for com criança não entra no reino de Deus, né? A criança, você fala, ela vai e mergulha naquilo. E aí a minha mãe falou, e agora? E agora? Pois é. E agora? E aí, quando chegou no próximo da noite da ceia, né? Uma tia nossa ligou, a minha mãe atendeu o telefone, a tia Ruth, hoje ela não está mais entre nós, em memória, né? Tia Ruth, ela falou assim, Cleia, e como é que é o Natal aí, não sei o que. A mamãe, tudo bem. Ela assim, não, é porque eu comprei uns brinquedos para as crianças. Vocês puderem passar aqui, a gente fez uma ceia para todo mundo e tal. Passa aqui o horário que vocês puderem. Ai, glória a Deus. Aí a gente pegou, se organizou, se arrumou e foi para a casa da tia Ruth. Chegou lá, era tanto brinquedo que a gente nem sonhava em ganhar. Brinquedos caros, né? E aí isso marcou muito, não só para a gente como criança, mas para os meus pais. Sim. Dizer assim...
Deus ouve a oração das crianças. Das crianças, de fato, é o reino dos céus. É, sim. Né? Eu imagino o quão forte isso foi para vocês enquanto crianças, né? E quão marcante foi para que até hoje isso ainda emocione, né? Porque essa construção, eu imagino que o nosso sentimento, o nosso amor por Cristo, enquanto experienciado com consciência enquanto criança, meu Deus, é muito forte e muito genuíno. É muito poderoso, né? A gente cresce nessa dependência e por mais que a gente tente fugir dela, ela já faz parte da gente. E por mais que a gente duvide, chega um momento ali nas encruzilhadas da vida em que a gente tem que tomar uma posição, que a gente tem que tomar uma direção, essa identidade vem à tona, essas experiências vêm à tona. E eles dizem assim, não, se Deus já fez tantas vezes, né, se Deus já nos livrou tantas vezes, se Deus já proveu tantas vezes, se Deus já curou tantas vezes, Ele não vai deixar de estar com a gente mais uma vez. E como funciona, então, como funcionou para ti, justamente nesse momento de decisão de ter o teu próprio caminho? Então, na adolescência, por volta dos 16 anos, 15, 16 anos, numa sede de independência, né, a gente não quer mais depender. Uma das coisas assim que como filha de pastor, me forjou era dizer assim, eu não quero depender da igreja, eu não quero depender de ninguém, porque meu pai dependia. Sim. E não era fácil, era muito difícil. Né? Exigia aquele passo de fé o tempo inteiro, será que vai ter, será que não vai ter? Sim. Sempre tinha, no final das contas, mas viver nessa instabilidade não era fácil. Então, não é uma entrega fácil, não. Não é. Até hoje, para mim, não é. Mas, quando chegou na adolescência, isso para mim era muito claro. Não quero depender da igreja, não quero casar com o pastor jamais. E quando adolescente, a gente questiona mesmo, né? Não tem meio termo, é questionar de verdade. Eu admiro o que meu pai fez, mas essa vida não é para mim. Sim. Sabe? Então, mas Deus sempre me chamando, Deus sempre me mostrando um caminho diferente de tudo aquilo que eu estava atrás, né? Sabe quando fala assim em outras culturas, em outros povos, outras nações e descobrir como é que é a igreja lá em outro continente? Sim. Isso sempre me encantou. Eu sempre tive essa... Tu tens essa memória de muito nova já ter esse interesse. Desde sempre. Dessa sede de ir além, de atravessar fronteiras, de caminhar. Mas como que eu vou fazer isso, né? Então, eu tenho que ser muito rica. Pois é. Tu vias isso como uma possibilidade factível, assim? Tu via isso realmente? Só pela fé. Então. Só pela fé. Na adolescência, eu diria assim, eu tenho que me formar em alguma... Primeiro, se eu quero ser missionária, que era o que eu imaginava, assim, né? Eu vou ter que ser médica, ou eu vou ter que ser professora, eu vou ter que me formar em teologia. E eu não tinha muita vocação para medicina, nem para... Ou então, aí depois eu fiquei pensando, eu vou ser diplomata, ganhar muito dinheiro, e cada 5 anos eu vou estar em... Sabe o que eu estou rindo? Que eu também já pensei em ser diplomata. Né? Mas depois eu cheguei à conclusão que eu queria ser fotojornalista da National Geographic, para poder viajar ao mundo. Era uma coisa. E também naquela época não era uma coisa fácil considerar se jogar no mundo. Né? Era muito mais difícil. Mas, assim, voltando um pouquinho antes dessa experiência da dependência, eu acho que a conversão ela veio no sentido de independência, mas numa independência emocional. No sentido de dizer assim, Deus é bom, Deus está comigo o tempo inteiro, eu sei que Ele faz isso, faz aquilo, mas eu não o vejo. Entendi. Não é uma coisa concreta, como se aquele meu amigo imaginário da infância não fosse mais suficiente. Entendi. Então, eu comecei a questionar a minha própria fé. Né? E comecei a buscar mesmo
algo mais tangível, mais palpável. Início, eu comecei a ter tem um livro do Philip Yancey que é Decepcionado com Deus. Comecei a não conseguir mais enxergar esse Deus tão presente, né? E aí comecei, talvez isso eu elaborei depois, né? A substituir Deus por pessoas, né? Pessoas que eu admirava, e me causou muita dor, dependência emocional, transtornos. E aí um dia que eu estava assim muito, muito, muito quebrada mesmo, eu entrei na igreja. Eu disse, é engraçado, por isso que eu te digo, sempre chega num ponto em que a gente volta para aquilo que né, nos forjou. Isso. E aí eu disse assim, é onde eu ouvia Deus, né? Eu vou lá e eu entrei, era um congresso de senhoras. Aí aquele negócio, o que eu estou fazendo aqui? E nessa época a Assembleia de Deus estava fazendo assim grandes encontros de senhoras, assim. E aí eu entrei de mulheres, né? E aí estava a Valnice Milhomens. E ela começou a falar sobre sacrifício, sobre a fé de Abraão. A fé de Abraão, ela era assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tipo, deixa a tua parentela, deixa... Só vai. Só vai. Só vai, né? E no caminho eu te mostro. Exato, mas antes desse vai, ele teve que fazer um sacrifício. Lembra que ele fez sacrifício, aí apareceram umas aves de rapina que tentavam retirar e tal. E aquela aliança era eterna. Sim. Aí ela pergunta, você já fez uma aliança com Deus? Aí eu comecei a pensar que eu estava fugindo de Deus, na verdade. Eu estava me escondendo, eu não queria saber de chamado. Eu não queria saber de ir desse chamado abrâmico. Eu não queria saber. Eu queria me esconder. Eu estava numa fase assim de rebelião, vamos dizer assim, ainda que eu não entenda, na época eu não tinha essa clareza. E ela me confrontou com essa questão da aliança, e que é uma aliança eterna, que nada quebraria, nada retiraria. E ele, na verdade, é aquele amigo que não era imaginário, não. Era aquele amigo perfeito que, desde a minha infância, nunca me decepcionou. Isso. Né? E aí, essa foi um reencontro, na verdade, que eu tive com Deus. Um Deus de amizade. Um Deus amigo, paternal, e que supria todos os compartimentos da minha casa. Todos nós temos uma casa interior. Sim. E essa casa nunca vai estar vazia. Ou ela vai estar cheia de entulho, ou ela vai estar cheia de coisas ruins. E naquele dia eu vi Deus tomando conta de todos os compartimentos dessa casa. Ele construiu essa casa. E como é comum que a gente se perca nas coisas de fora, né? Nas coisas do mundo. A gente vai sendo tomado, a nossa atenção vai sendo tomada por coisas que a gente, às vezes, até acha que são mais importantes, mas que não são. Medos. Sim. Né? E preocupações, e questões de trabalho, e questões de relacionamento com pessoas, sempre outras tantas coisas. E a gente vai deixando Deus, que é o mais importante, fora, né? E a gente precisa passar por esse momento de confronto para poder trazer ele de volta para o centro de tudo, né? Isso. Como foi que tu lidaste com isso? Então, aí, e aí começou, assim, não só que eu disse assim, que conversão é um processo. Né? A cada experiência Deus se revela de uma forma diferente. Essa foi a forma mais surpreendente, eu digo, mais forte e marcante que Deus se revelou para mim. Mas em todo o tempo, em todas as minhas experiências, ele se manifestava de uma forma diferente. Até hoje, eu digo que eu continuo me convertendo a esse Deus. Sim. Né? Que Paulo falava assim, que a gente aprende e continua aprendendo, né? Vai continuar crescendo e aprendendo, nunca vai ter fim. Então, eu quero ser essa pessoa mesmo que não acha que sabe tudo,
Imagine saber sobre Deus, ninguém sabe. Ele é insondável, né? E por isso ele é Deus. Isso. Então, essa busca, eu espero que nunca termine. Eu quero que eu ter mais sede de Deus. A minha oração é sempre assim: Senhor, me dá mais sede de Ti, mais fome de Ti. Porque enquanto existir essa fome e essa sede, existe crescimento. Isso. Né? Então, é uma busca por conhecimento, um desejo por justiça também, porque às vezes a gente fala em Deus e aparece aquele reino encantado, né, e tudo, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, é paz e é justiça. Sim. Não existe alegria sem justiça, não existe paz sem justiça. E qual é a justiça de Deus diante de um mundo de tanta destruição? É verdade. A gente está vendo agora Rio Grande do Sul, a gente viu hoje a Líbia, ontem a Líbia está tomada por uma enchente também. A gente viu o terremoto em Marrocos, eu já estive em Marrocos, já estive no Atlas marroquino, onde foi o epicentro do terremoto. E imaginar que aquelas famílias, muitas foram soterradas, né? Hoje tem mais de 2.000 vítimas do terremoto. E a gente se pergunta onde está essa justiça. Eu sou uma pessoa que nunca tive medo de fazer perguntas. Acho que a gente não pode ter medo de fazer perguntas para Deus. Né? E aí Deus me traz assim, a minha justiça é Cristo. Tipo, eu vim, ele veio em corpo encarnado e sofreu e habitou entre nós, ele habitou em toda essa destruição. Sabe, quando Isaías falava assim, eu vejo a terra e ela está cheia da glória de Deus, e o salmista fala, ele vem de um lado do Oriente para o Ocidente, e o seu calor se estende como um noivo, e ninguém escapa a esse calor. Sabe? Diante de tanto sofrimento, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele ainda habita, ele ainda paira, ele ainda encarna na Andréia, ele ainda transmite palavras de esperança através da tecnologia, ele envia pessoas de um continente para o outro para mostrar que existe esperança, que existe vida em meio à destruição. E o que foi o sacrifício de Cristo, se não isso? O que é a ressurreição, se não isso? Uma solidão extrema, uma escuridão extrema que foi o Calvário, e dali surgir vida e vida eterna. Né? Então, por trás de todo sofrimento, por trás de todo o Calvário, existe uma mensagem de redenção, de vida, de esperança, de amanhã. Existe um amanhã, existe um amanhã. E nós somos mensageiros, né, dessa verdade. Então, assim, uma experiência recente... eu estava na UNAMA com a professora Renata Ferreira, eu acho. E ela me chamou para eu falar sobre o meu último documentário, que foi sobre ciganos na Rússia, a comunidade cigana na Rússia, né? Eu trabalho de um ministério lá com a comunidade cigana. E aí ela falou assim, ela abriu para as perguntas e um estudante falou assim: diante de tanta coisa difícil que tu vês no mundo inteiro, eu já trabalhei com tráfico humano, já trabalhei com crianças órfãs, você não chega a duvidar de Deus diante de tanto sofrimento? Aí eu disse não, por incrível que pareça, é o contrário. Porque como pode, diante de tudo isso, Deus me traz de Belém do Pará, quem sou eu? Estou lá em Moscou, numa periferia da Rússia, trabalhando com pessoas de outras nacionalidades que estão lá há mais de 25 anos. O que eu penso ele nunca se esqueceu de nós. É verdade. E essa lembrança, ela é tangível. Essa memória, essa verdade de Deus em todos os lugares, em todo o tempo, através de pessoas simples, eu sempre brinco assim, através de pessoas medíocres como eu, ela é real. Eu posso testemunhar disso. Através da minha própria vida. Os improváveis, na verdade, né? Somos todos improváveis e ele nos escolhe. Exatamente. Tu consegues visualizar, assim, é uma coisa que eu tento ficar atenta o tempo inteiro. Assim, o momento onde a gente passa pelo confronto, né? Aquele momento que a gente
tem, de repente, uma grande dor, uma grande decepção, que é o momento onde ele vai chegar no nosso coração para mexer realmente, e o caminho que a gente vai percorrendo até o ponto que estamos, vamos dizer assim. Também acho que a gente nunca para. Né? Não existe um testemunho de começo, meio e fim. Né? Eu acho que tem o início. E a gente continua nesse testemunho enquanto nós ainda tivermos realmente essa sede de viver com Deus. Né? Nós, como seres humanos, somos seres complexos. A gente tem áreas da nossa vida. Né? E cada área dessa precisa ser convertida. Isso. Né? E aí, cada experiência traz para a gente um confronto diferente, traz um desafio novo, onde a gente depende cada dia mais de Deus para resolver, para superar, para caminhar. Né? Enfim, no fundo, é um grande mistério. A fé é um grande mistério. É um grande mistério. Não é aquela... Eu amo a Clarice Lispector, os livros dela gosto muito. E tem um que é a Clarice na Cabeceira, onde são artigos de jornais, convidaram ela para atuar como jornalista, né, e cobrir as matérias, só que ela nunca conseguia escrever de uma forma referencial totalmente, né? Ela transformava num verdadeiro... estilo dela. E ficava maravilhoso. Mas tem uma das questões que ela cobre, ela diz assim, eu queria ser uma pessoa de fé. Ela falou, eu queria tanto acreditar, sabe? E a gente não sabe por que eu acredito ou por que a Clarice não acreditava. Eu não entendo, eu não sei entender esse caminho. Eu só sei, como diz o Chicó do Suassuna, só sei que foi assim. Isso. Eu só sei que pela graça, que é o que a gente não merece, que a gente não precisa fazer nada em troca, que não existe nada do que a gente faça que vá fazer com que isso aconteça, ela acontece, sabe? Mas uma coisa é certa, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir as palavras de Cristo, ouvir a verdade. Né? Então, talvez a Clarice não denominasse fé aquilo que ela tinha. Mas eu acredito que todo mundo tem lá no fundo, aquilo que vem lá desde o Éden, desde a origem. Sim. Um print, uma digital de Deus, sabe? Uma busca constante que não consegue denominar como Deus. Paulo ele fala como cegos no escuro tateiam, mas não conseguem designar como Deus. Enfim, eu acredito muito nisso e eu sou apaixonada por essa busca. Sim. Eu tenho muitos amigos que não creem e eu os amo profundamente. E amo conversar com eles. Compreendo como é. Eu brinco da seguinte forma. Eu digo que as pessoas que se declaram ateus ficam numa posição muito confortável, porque tem um monte de cristão para orar por elas. Entendeu? Meu Deus. Então, eu tenho, inclusive, grandes amigos que são ateus. E eu falo que vocês estão muito confortáveis, porque vocês sabem que a gente está orando por vocês. E brinco muito com eles sobre isso, mas eu acho que enquanto a gente colocar só o racional sobre isso, não acontece esse link com Deus. Você precisa realmente experimentar a presença de Deus. A gente precisa se render. Se render também. Se render, porque eu sou uma pessoa extremamente racional. E minha experiência com Deus foi muito pelo lado da racionalidade. Eu precisava entender, por isso questionava muito. Né? E eu acredito, tem um livro do John Stott que se chama Crer é Também Pensar. Né? Que a gente pensa assim, todo crente é ignorante porque não pensa, não questiona, não sei o que, é alienado. Existia muito isso. Hoje, acho que as pessoas estão mais generosas. Talvez, eu não sei. Não, ainda... Não. Acho que ainda tem muitos questionadores nesse sentido. Quando eu era criança, como filha de pastor de uma igreja pentecostal, sofri muito na escola. Sofri muita discriminação. Hoje, sendo adulta, eu já não tenho mais tanta essa experiência, até porque eu acho que com a maturidade a gente aprende a brincar. E a rir de nós mesmos. E então, quando alguém, por exemplo, eu fiz produção local para uma equipe da National Geographic que veio aqui. Olha só. Do nada, caiu de paraquedas.
em Colares. Era um capítulo de uma série que tem Planeta UFO, da sim. National. Sim. Exato. Acompanho. Então, eu fui, né, e fiz produção local para essa equipe da Inglaterra, lá em Colares. E o que eu estava falando? Agora me veio... Que era... que era a questão da racionalidade mesmo. Da racionalidade, exatamente. Era. Eu fico rindo, parece que eu não sei, mas eu estou ligada. Não, eu às vezes eu vou viajando, eu perco o fio da meada. Então, eu estava lá em Colares com esse pessoal e minha mãe falando assim, mas sobre as pessoas que fazem bullying com a gente, né? Sim, sim. E lá eu estava com o Gervaez, que faleceu recentemente, que era o editor da revista UFO, gaúcho. E à noite, né, a equipe saía, ia para o bar e tudo, eu ia junto com eles e tal. Só que eu não bebo não porque minha religião não permite. Eu não bebo porque eu realmente não gosto de álcool. Né? E falava assim, bebe com a gente. Eu dizia assim, não, obrigada. Aí o outro falou assim, ela é crente. Aí eu dizia, minha religião não permite. Aí eu mesma ria de mim. Aí eu disse, não, gente, é porque eu realmente não gosto de álcool. Infelizmente, porque eu acho tão bonito o vinho, aquela taça de vinho assim, não gosto de álcool. Aí o Gervaez falou assim, mas tu acredita mesmo nesse negócio assim, de Cristo crucificado e tal, que veio, ressuscitou, pá? Aí eu disse, rapaz, tu tá me perguntando isso, e tu acredita em ET? Aí ele começou a rir, ele, tá certo, tá certo. Cada um com a sua decisão. Até o Ciro. Isso se tornou para mim algo tão natural e tão fácil de lidar. Não se tornou mais aquela questão pesada, sabe? Que às vezes as pessoas levam a ferro e fogo. Sim. Não tenho isso mais. Porque eu acho que até a verdade ela é uma coisa assim tão... Ela existe e é. Eu não tenho nem como defendê-la, porque em algum momento ela vai se revelar. Sim. Aquela música Índio, do Caetano Veloso, que fala assim, que parece tão óbvio, mas por tanto tempo parecia oculto, né? Que ele fala, virá como uma estrela, aí virá como impávido colosso, como Bruce Lee, virá... Enfim, virá de muitas formas. Aí, no final, ele fala, incrível como aquilo que era tão óbvio se fez por tanto tempo oculto. Isso. Então, eu acredito muito nisso, na revelação de Deus no momento certo, na hora certa, forma certa. E a gente é simples instrumento para isso. Usa-me, sabe? Sabe aquela oração de São Francisco mesmo? É dura, mas eu quero ser esse onde há desespero que eu traga alguma coisa boa, onde há tristeza que eu traga alegria, onde há confusão que eu seja paz. Bem-aventurados pacificadores. Isso. E aí é realmente uma decisão nossa, né? Enquanto cristão, buscar qual é o nosso propósito diante do que Deus espera de nós, assim. Só que até que a gente encontre o nosso propósito, a gente precisa primeiro buscar a nossa identidade em Deus, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Como é que se descobre essa identidade? E a partir daí, como encontrar o seu propósito? Tu tens uma história sobre isso, né? Tens uma missão sobre isso. Quanto tempo tu começaste? Tu consegue puxar pela memória? Porque eu sou péssima de datas. Não, é assim, é uma coisa que acabou sendo muito natural, as identidades, quando elas são construídas, né? É algo que vem como assim, desde sempre tu tiveste essa vontade, essa curiosidade de conhecer outras culturas, desde sempre. Então, esse meu chamado de transcultural, que eu digo assim, ele permearia qualquer profissão que eu tomasse, mas eu acredito que todos nós temos uma vocação. A gente tem alguma coisa que a gente descobre e é feliz e é inteiro com aquilo, fazendo aquilo. Eu gosto de audiovisual, eu gosto de produzir audiovisual, eu gosto de contar história através do audiovisual.
Então, eu descobri isso até, apesar de sempre ter trabalhado no jornalzinho da igreja e outras coisas assim, eu descobri mesmo isso dentro da universidade. Até a véspera do vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer. Não sabia mesmo. E aí, no aniversário que eu estava na véspera, um amigo meu que é jornalista também, ele falou assim, e aí, tu já sabe que tu vais fazer o vestibular? Eu disse, ainda não. Ele disse, mas amanhã é o último dia da inscrição. Aí disse, mas eu estou em dúvida entre isso. Tudo da área de humanas e letras, umas 5 cursos. E fora que eu fazia música no conservatório. Nossa. Aí, e me inscrevi para música na UEPA. Aí esse meu amigo falou assim, tu quer um conselho? Eu disse, fala. Estou estava me aceitando. servindo. Ele fala, faz comunicação. Aí eu disse, como é que é comunicação? A gente não ouvia muito falar, né? Não sabia como era que era a carreira do jornalista se iniciava. Na nossa época, eu acho que só tinha esse curso na Federal. Era. Né? E aí ele falou assim, porque eu disse, mas por que comunicação? Ele falou assim, na comunicação você entra, aí lá você estuda a história, você estuda a política, você estuda filosofia, arte, você estuda de tudo um pouquinho. Depois de 2 anos, você escolhe se você encaminha para jornalismo ou para publicidade, mas é tudo dentro da área audiovisual e tudo. E eu sei que tu já escreves o Jornal da Igreja e tal, que tal experimentar? Aí eu disse, eu acho que é por aí mesmo. E aí eu me inscrevi e, para minha surpresa, eu não passei. Não passei de primeira no vestibular. E aí eu fiquei meio que... Foi estranho, porque, assim, lá em casa, meu pai, como não tinha dinheiro, ele dizia assim, olha, universidade pública, eu vou fazer... Minha mãe vendia lanche no seminário teológico, fazia de tudo, eles faziam de tudo para a gente ter escola particular para conseguir passar no vestibular. Né? E falou assim, eu me sacrifiquei a vida inteira, agora a universidade é pública, se não for pública já era, não tem outro jeito. E aí foi assim, meu irmão passou arquitetura, meu segundo irmão passou arquitetura. Aí eu fui me inscrever no jornalismo e não passei, né? Aí eu fiquei, gente, e agora? Já era para mim. Aí meu pai falou assim, e também tem outra coisa, não passou, eu não tenho como continuar pagando. Então, escola, né? Estuda por conta própria. E aí, sempre nas férias, eu estava com a Jocum, Jovens com Missão, que é uma organização missionária, que eles fazem cursos de férias. Né? E aí eu comecei a trabalhar com o pessoal da Jocum, Kings Kids. Passei 6 meses que eu ia para curso de férias, estudar não, né? Mas aproveitei os 6 primeiros meses assim, e foi uma experiência muito de busca em Deus dessa identidade. E aí, quando foi no 2º semestre, meu pai chegou comigo e falou assim, se você quiser fazer um intensivo, eu te matriculo no intensivo. Aí eu disse, eu quero. Aí eu fiz o intensivo, onde eu conheci até uma amiga minha, que é até hoje, a Aline Miranda, nesse intensivo, e a gente passou junto em jornalismo para a Federal. E aí, mas, assim, foi incrível como que o fato de eu não passar não me esmureceu desse caminho. Eu disse assim, não é isso mesmo que eu quero. Cada vez eu tive mais certeza de que era essa área da comunicação que mais se parecia comigo. Se é isso que eu quero. E aí, quando eu entrei, a orientação, né, eles perguntam assim, de quem aqui ia fazer direito, quem aqui ia fazer medicina? Um monte de gente levanta a mão, ninguém ia fazer comunicação. Né? Impressionante, André, isso. E aí, no final das contas, a gente se encontra mesmo no curso, parece que o curso foi forjado para a gente, né? Eu ia fazer odonto, nada a ver. Exatamente. Cada um ia fazer uma coisa diferente. E aí, cada tempo que passava, aí lá dentro eu encontrei a Aliança Bíblica Universitária, a ABU, eu não conseguia ficar assim, tinha essa questão de desconectado, né? De Deus, sabe? E aí eu tinha uns amigos cristãos e a gente se reunia para orar. A gente orava, a gente se reunia, conversava, orava. Mas que bom que tu conseguisse isso na universidade, porque assim, mas também participei de centro acadêmico. Foi o lugar mais desconectado de Deus que eu já vivi, eu acho. Foi o meu tempo na faculdade. Eu acho que mas, assim, aparentemente, a universidade é um lugar que parece que não tem lugar para Deus.
Mas foi um lugar de uma experiência, de como a gente fala, de ver um outro lado, né? Sim. Uma experiência diferente com Deus que eu tive. Além dessa conexão aí com os amigos e tudo, eu fiz parte do centro acadêmico, do CACO. E numa época que foi bem complicada, chamava o reitor de interventor. Aí Lembro. Lembro dessa época. Aí teve uns protestos lá e eu apareci em algum momento em algum dos jornais e aí meu pai recebeu uma enxurrada de críticas. Sua filha estava lá com parte daquele movimento e tal. E para mim foi meio difícil conciliar, sabe, as coisas, mas ao mesmo tempo foi aonde eu tive coragem de me expor, de ser muito verdadeira. Porque as propostas que eu trazia para o centro acadêmico, eles achavam que não era o momento, né? Eu trazia sempre uma proposta de vamos fazer um mutirão, vamos reformar esse pavilhão, vamos não sei o quê. Eles achavam que a obrigação era da reitoria que recebia uma verba para isso, não fazia. Sempre tiveste essa visão mais de construir com as próprias mãos, né? De responsabilidade individual e tudo. E aí, mas isso não era também uma barreira para que eles me aceitassem. A gente conseguia conviver e quando chegou no fim, aonde as coisas se complicaram um pouco para mim, porque, enfim, até para a Polícia Federal por destruição de patrimônio público, o meu nome foi. Olha. Teu pai teve muita paciência. Eu fui buscar Deus, aí Deus me respondeu. Em João fala assim, essa é a resposta que transforma o mundo, falando sobre o amor de Deus. Esse é o amor que transforma o mundo. E naquela hora eu entendi que ali não era a minha missão, não era ali o meu lugar. E aí eu cheguei com o meu centro acadêmico e falei que eu precisava me desligar do centro acadêmico. E eles falavam assim, mas por quê? Você está indo tão bem, não sei o quê. Aí eu dizia, eu fui honesta, muito transparente, falei assim, porque você sabe que eu sou evangélica, né? Sabe que eu sou cristã. Sabe? Pois é, eu fui orar. E Deus falou comigo. Deus falou que essa é a força que transforma o mundo, é o amor, gente. Eu não sou para esses movimentos quebra-quebra. Não estou para esse. Pelo menos nesse momento, não é esse meu ministério. Até tem dia que a gente está como Pedro, né? Mas tu sabes que eu fui transparente, tão honesta com eles, que eles ouviram. Olha só. Eles respeitaram, eles deram um ouvido a não só ouvir, tudo bem, isso aqui. Eles foram atentos. Eles disseram muito obrigada por ter sido honesta com a gente. Obrigada por ter falado tudo isso. Eu acho que, no fundo, eles sabiam que foi difícil para mim. E aí disseram assim, olha, as portas estão abertas. Quando você quiser voltar, pode voltar. Eu disse, tá bom, muito obrigada. Mas aí tu já conseguiste esse direcionamento. E como foi que tu chegou na decisão das missões? De começar... de ir para outros lugares. Nesse período que eu estava na universidade, no início ainda teve uma greve. Sim, gigante. Eu lembro. A gente entrou e logo teve uma greve. Foi. E aí a gente tem duas coisas para fazer. Ou a gente esmorece, né, fica assim triste e tal, bloqueia os planos, os sonhos e tal. Ou a gente vê outras coisas para fazer. Isso. E como eu já tinha passado, de certa forma, por isso, quando eu não passei no vestibular, eu comecei a frequentar os lugares que eu queria frequentar e não podia por causa da universidade, né, que não conciliava e tal. Então, na Jocum tinha uns cultos na quinta-feira à noite. Aí eu fui para um desses cultos e eles lá tinham uma equipe que ia para o Oeste Africano, era Misericórdia para a África. Uma equipe de estudantes, de profissionais da área de saúde, que iria fazer 30 dias de misericórdia, trabalhos na área de misericórdia no Oeste Africano, Senegal, Guiné-Bissau e Mauritânia. E aí eram médicos, eram dentistas e tal. E nessa noite a líder da equipe estava lá divulgando e convocando quem quisesse se juntar a essa equipe. E aí eu disse, eu queria tanto ir, seria tão legal poder ir e registrar tudo que eles vão fazer lá e tudo,
como deve ser isso? Sim. E assim, só pensando, sabe? E a coisa acontecendo lá na frente. Quando foi no final, o nome da líder Rita, a Rita chegou comigo assim, oraram, né, pelas pessoas que foram à frente, pelas pessoas que iam, que foram comissionadas e tudo. Aí ela falou assim, a gente está querendo muito que algum jornalista, alguém da área de comunicação fosse com a gente. Olha só. Aí ela chegou comigo e falou assim, me falaram que você é jornalista. Eu falei, não, eu sou estudante de jornalista, no início ainda. Eu disse, eu estou no início ainda. Aí falou assim, você gostaria de ir com a gente? Aí eu disse, eu não posso, eu não tenho condições financeiras, eu acho que eu não tenho ainda condições, nem conhecimento para fazer tudo isso. Aí ela falou assim, mas eu não estou perguntando se você pode, eu estou perguntando se você gostaria. Aí eu disse, eu gostaria. A pergunta certa e tu estavas dando a resposta errada. E muitas vezes a gente faz isso. Fazemos, né? Verdade. Aí eu disse, tá certo, eu quero. Aí ela falou assim, então vamos orar. E a gente começou a orar. Foi uma longa trajetória do mês que a gente ia. Houve o 11 de setembro, 11 né? de setembro, sim. O dólar subiu extraordinariamente, as fronteiras fecharam do oeste africano, que é a porta para o mundo árabe. Os missionários que já estavam lá tiveram que sair, principalmente da Mauritânia. Então, todo o projeto foi adiado por um mês, depois 2 meses, 3 meses. Eu achei que já não ia mais. E eu sou do tipo também que nunca quis depender da igreja ou de pedir coisas para as pessoas. Eu dizia assim, eu não tenho condições de ir, como é que eu vou fazer? Sim. Né? Então, Deus falou comigo, e a gente orando, Deus falou assim, fala o que tu vais fazer, divulga. Então, toda vez que a equipe ia divulgar, eu ia junto. E aí as pessoas chegavam comigo e falavam, você já tem passagem? Eu dizia, não. Você já tem o sustento? Eu dizia, não. Olha só. Aí, como é que a gente faz para ajudar? Aí, eu fiz uns cartõezinhos assim com a minha conta bancária. Nessa época não tinha Pix, né? Nem o WhatsApp. E aí, imprimi os cartõezinhos e repassei em todos os lugares que a gente ia divulgar o projeto e repassava para as pessoas que me pediam, que perguntavam. Só sei que, Andréia, que no final de 3 meses, mais ou menos, de adiando, eles disseram assim, olha, a gente vai cancelar o projeto porque os próprios voluntários, dentistas, médicos, agora eles não podem mais ir, eles já têm outro cronograma, outra agenda e tal, a gente talvez cancele o projeto. Aí uma outra liderança lá na base falou assim, da Jocuna, falou assim, não, eu acho que a gente precisa orar um pouco mais. Não foi à toa que a gente chegou até aqui. Aí a gente continuou orando e aí Deus deu aquela palavra dos espias, de 2, Josué e Neemias, né? Não sei, me conta. Que foram... Deus enviou eles para que eles espiassem a terra. Sim. Né? E aí Israel ia conquistar. E aí eles chegaram e viram gigantes. Né? E eles voltaram para contar o que eles tinham visto lá. E aí essa pessoa trouxe essa palavra e falou assim, a equipe não vai, mas a gente tem condições de enviar pelo menos 2 pessoas. Quem tiver condições de ir, vai. E aí eu fui olhar minha conta e tinha exato um montante. Eu não sei quem depositou, eu não sei quanto depositou quem, porque a gente distribuiu em tantos lugares e foram um processo tão longo de divulgação. Então, eu só sei que tinha o montante exato da viagem. Nossa. Né? E aí eu, que não era da equipe, e mais uma outra estudante, fomos nós 2, eu e Heleninha. E aí a gente foi, um país de fala francesa, primeiro Senegal, né? Eu não falava francês. Lá um missionário da Bahia, Milena, foi receber a gente no aeroporto, mas foi um desafio gigante, imenso. Nem equipamento eu tinha, eu pedi emprestado, câmera naquela época. Eu não pareço tão velha, mas eu já sou uma pessoa vivida. Ainda era VHS, tudo analógico. Analógico, é verdade. E aí
Nossa. E foi uma experiência maravilhosa, muito, muito louca, assim, mesmo de desbravar. Dakar, depois Guiné-Bissau, fui de carro Clandor, que é uma espécie de táxi que cabe, teoricamente, 5 pessoas, e entrar 7 pessoas num carro e vai de um país para o outro. E passei um Natal em Guiné-Bissau, num vilarejo chamado Gabu, e junto com um pastor presbiteriano que nunca tinha visto na vida. Então, era sempre assim, cada dia um lugar diferente, com pessoas que eu não conhecia, mas vendo como Deus se revelava a culturas tão diferentes, de forma tão diferente, de forma tão graciosa. Como Ele restaurava, mudava realidades em lugares em que não tinha esperança nenhuma. Sabe? Escolas, hospitais, centro de odontologia. Conheci uma dentista, Helena, que ela hoje também já não... Meu Deus, eu já perdi muita gente. Ela não, eu vou falando assim, essa pessoa não está mais entre nós. A Helena não está mais entre nós. E ela era uma médica que era daqui de Belém do Pará, dentista daqui de Belém do Pará, lá do Guamá. E ela foi enviada como dentista para Guiné-Bissau. E ela tinha uma unidade móvel em Guiné-Bissau. Quando estourou a Guerra Civil em Guiné-Bissau, ela mudou para o Senegal. Nossa. E aquela unidade móvel ali parada, porque não tinha quem assumisse. Sabe aquele negócio de os campos são grandes, mas os trabalhadores são pouquíssimos. São poucos. Trabalhadores são pouquíssimos. As necessidades são muitas. Gente, o que se está vivendo no Rio Grande do Sul? O que se está vivendo em Marrocos? O que se está vivendo na Líbia? As necessidades são muitas. A gente precisa ir. Quem pode enviar ajuda? Quem pode enviar? Quem quer ir? Eles precisam de voluntários, eles precisam de mãos, eles precisam de pés que caminhem. Eles não precisam só de mantimento. Eles precisam de pessoas. Então, todas as organizações estão com link aberto aí para voluntariado, para missionários, para pessoas comissionadas que queiram ajudar, que queiram ser respostas de orações. Essas pessoas no desespero, elas oram, e elas oram a Deus. Exato. E aí Deus olha, quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? E o quanto faz a diferença você ser canal de bênção, né? É quando a gente tira o olho da nossa bolha, da nossa realidade. Não que a gente não tenha problemas, né? Às vezes temos, mas caramba, tem irmãos que têm problemas extremamente maiores do que os nossos, né? Sim. E se a gente se propõe a olhar para o outro, é isso que Deus quer, né? Que a gente ame o nosso irmão, né? Como nós o amamos, assim. E a gente sair numa missão como tu saíste, como outros tantos missionários dedicam sua vida para isso, é uma prova de amor muito grande. Eu digo assim que eu só vou para contar a história, porque eles é quem faz. Essas pessoas que estão lá, e são pessoas simples, e são pessoas que não são... às vezes tem uma visão meio mística do missionário. Não, são pessoas comuns. Só que obedientes. Disseram, tá, eu vou. Eu acho que eu não consigo, mas eu vou. E aí Deus capacita, e Deus envia, e Deus sustenta, e eles fazem o que tem que ser feito, e parece grandioso. Né? Porque o mínimo ali, naqueles lugares, é muito, muito mesmo. E quanto seria melhor se cada um de nós, né, conseguíssemos agir de acordo com as nossas necessidades, ainda que um pouco, mas que cada um de nós pudéssemos ajudar o próximo com o que a gente tem de oportunidade. Né? Se eu sou dentista, que eu atenda uma pessoa que não tem condições, já é muito na vida daquela pessoa. Se eu sou barbeiro, que eu atenda ali uma pessoa que, né, assim, exatamente, que isso transforma vidas. Que parece pouco para nós, mas que é muito para aquela pessoa, né? Não é só a questão de você dar tudo que você tem, não, é questão de você estar ali fazendo algo por Deus. Estar por inteiro, né? Que a gente pode falar da questão do ID, né? Tu podes me explicar para as pessoas melhor do que eu, com certeza.
A gente como cristão, a gente tem um mandamento, né, bíblico que Jesus deu aos seus discípulos, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, isso foi um mandamento para todos, sem exceção, né? Então, existem várias formas de ajudando financeiramente, orando, mas eu sempre digo assim, começa orando, que daqui a pouco, quando você menos espera, já está lá. Porque a oração, ela é o início desse envolvimento, é quando teu coração se rende àquela causa. Nenhum lugar, eu digo assim, eu fui em tantos lugares, mas em nenhum lugar eu digo que se fui eu que fui. Foi ele que me levou. Foi essa esperança que me levou. Foi eu começar a orar por determinadas circunstâncias, determinados missionários, determinadas pessoas desses lugares, e aí Deus me levou para lá, para ver pessoalmente. Então, eu acredito que é simples obediência. E quem é o teu próximo? Né? É uma pergunta que também se faz naquela parábola do samaritano, assim, que todos passam por um homem caído no chão, precisando de ajuda, e aí passa um, passa outro, e aquele que menos, o mais improvável, parou e ajudou, enfim. Aí diz assim, quem é o teu próximo? Né? Quem é que está perto de ti? Hoje, as pessoas mais próximas de mim são meus pais. Não são aqueles que Deus me levou para assistir em outros continentes. Né? Mas é o meu pai, que está em estado avançado de Alzheimer, minha mãe, que tem um diagnóstico de uma doença não reversível, né? A qual eu tenho acompanhado dia após dia e crido, primeiro, numa esperança eterna, de vida eterna, né? De que isso aqui é só uma passagem. Segundo, na esperança de que existe ainda um amanhã. E que o hoje, ele é mais importante do que nunca. Quando você vê que o prazo é curto, você vive o hoje como se não existisse realmente o amanhã. Né? Então, você para de se importar com coisas tão pequenas, tão mínimas, para de pensar muito longe no futuro, né? Diz assim, um futuro, ainda que eu digo assim, um futuro que eu digo, pensar no futuro em termos de ansiedade, você para de ser ansioso, você começa a pensar no hoje, assim, o que eu fiz de melhor hoje, o que eu tenho de melhor para fazer hoje, sabe? E relaxar mesmo, curtir quem está perto, o máximo que puder, porque realmente amanhã a gente não tem, né? Tinha uma frase do Kung Fu Panda, daquele desenho, eu não sei decorado, mas minha sobrinha sempre cita para mim, que é alguma coisa assim de que o passado já não tem mais, o futuro a gente tem, e o presente é um presente, o hoje é um presente. Hoje é um presente. Né? Então, que a gente consiga desfrutar hoje como um presente e ver quem é que está próximo da gente, e ser inteiro é um desafio. Eu acho que o maior desafio dessa geração hoje é estar presente. Sim, né? Concordo completamente. Muita mídia social, muita coisa, muita informação. O maior desafio é estar presente. O outro é enxergar quem está próximo. Porque a sua cabeça agora, olha, vive baixa. Isso. Vive olhando para baixo ou olhando para um horizonte que nunca chega, que é a grama do vizinho. Né? Com certeza. Então, acho que o maior desafio mesmo é o aqui e agora, né? Com certeza. E então, nem sempre foi fácil para mim falar isso, não. Foi um processo também longo, de alguns anos, de entender que esse momento é o meu aqui e agora. E esse aqui agora é mais importante do que tudo que eu já fiz antes e de tudo que eu posso fazer depois. E tu foste trazida de volta para algo que, como tu disseste, é o início, é a tua essência inicial, né? Que é o seio da tua família, agora para cuidar, para zelar, né? Para entregar para Deus, assim, né? É muito bonito o que tu tens vivido nesse momento, e que bom que tu tens a clareza da necessidade de estar cada vez mais conectada e mais presente, né? É um desafio para todos nós. Claudinha,
estamos finalizando, infelizmente, porque a gente gosta de conversar. Tem muita história. Muita história. Eu quero começar a conduzir assim para o final, mas perguntando por que vale a pena crer. É uma pergunta difícil, né? É difícil. Em todos os sentidos. Eu acho que já não se separa mais crer e ser. Né? Não tem mais essa separação. A partir de que a gente é surpreendido, tem um livro do C.S. Lewis também que fala Surpreendido pela Alegria, que é a história de conversão de um ateu. Ele era um professor de Oxford, ateu, e tem uma experiência pessoal com Jesus, né? E aí ele escreve essa autobiografia que o nome é Surpreendido pela Alegria. Então, acho que a partir de que a gente é surpreendido por essa existência, a gente não consegue mais separar fé de pensar. Está permeando tudo, o existir, permear tudo. O que a gente é, o que a gente diz, o que a gente, as coisas como a gente enxerga sempre de duas formas, né? A gente escuta de duas formas, a gente escuta o mundo, escuta o espírito, a gente interpreta todas as coisas à luz da ciência, à luz da Bíblia, e elas dialogam, elas não degladeiam. A realidade, ela não degladeia com a fé. Acho que a gente chega nesse ponto de naturalidade. Eu sempre gosto de falar que a designação no inglês para o sobrenatural é supernatural. Né? E eu acho perfeito, porque a gente chega nesse estágio da naturalidade, daquilo que é natural, é tão natural que o visível, o invisível, o tangível, o intangível, o imanente, eles fazem parte de um todo que é essa existência. Eles não se confrontam, eles não conflitam, eles se complementam e eles se reafirmam o tempo inteiro. E, para a gente finalizar, tem uma provocação do bem que eu sempre faço. Deus existe, eu posso provar. Como é? Deus existe e eu posso provar. Como tu me responderias isso? Deus existe e eu posso provar. E eu posso provar. Eu não posso provar. Eu posso experimentar. Isso. Você pode experimentar. Qualquer um pode experimentar. Não tem favorito de Deus. A gente fala em escolhido dentro de uma leitura antigo-testamentária, mas todos nós, sem exceção, estávamos ali na cruz de Cristo, estávamos com Cristo, na seu sacrifício e na sua redenção. Basta crer. Basta que simplesmente. É simples, é tão simples que ninguém acredita. É verdade. Então, eu acho que não existe ninguém especial para Deus. Todos nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E se a gente restaurar essa esfera da humanidade, esse retrato da humanidade, que é a divindade, a gente não vai fazer mal para o próximo. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso. Eu vou estar machucando o próprio Deus. Se eu pensar assim, se eu pensar que se eu fizer mal, e isso não é só para o ser humano, não, é toda a criação. Hoje a gente fala muito em meio ambiente, né? A gente fala muito, antigamente falava em ecologia, a gente fala hoje de sustentabilidade. É isso, é ser grato a Deus por tudo que Ele criou e tratar isso, tudo tem o certificado dEle, ali a impressão digital dEle, tudo é divino, entendeu? E a gente não vai fazer mal, isso a gente não vai esgotar, a gente não vai fazer mal, porque é divino, e a gente precisa não só respeitar, né? A gente precisa até reverenciar como um ato divino. A criação é um ato divino. E a Bíblia fala que ele se revela através da criação. É coisa linda, né? A gente vê que nada pode se reproduzir fielmente aquilo que é divinamente criado. As folhas, os rios. Eles passam, eles se transformam e nunca se reproduzem da mesma forma. Cada onda é única, cada grão de areia é único. Assim.
Como Deus se revela em grandeza, em magnificência. Que nós tenhamos cada vez mais clareza disso no dia a dia, né? Que a gente não se perca nas coisas do mundo, para que a gente não perca realmente essa clareza de que é necessário estar conectado, né? É isso. Minha amiga, dê a mão. Muito obrigada pela tua presença, pela tua história, teu tempo, teu testemunho aqui com a gente. Que eu sou muito grata por ouvir, muito grata por te reencontrar. Deus sabe os propósitos, né? Verdade. Como a gente se reconectou e foi por Deus. Foi um momento bem especial para mim. Obrigada. E é recíproco completamente, assim. Eu tenho muita clareza sobre o quanto Deus tem colocado as pessoas certas na minha vida, sabe? E elas vêm escolhidas, assim, por Ele. Eu tenho muita certeza disso. Para o meu crescimento, porque eu peço muito para Ele isso. Que Ele coloque no meu caminho as pessoas que vão me conectar cada vez mais com Ele, né? E não as que vão me distanciar. Então, obrigada por estar aqui, por acreditar no CristoCast, por vir dividir tua vida com a gente, trazer o teu testemunho. Sou muito feliz por isso, muito grata. Obrigada mesmo. Amém. Gente, eu quero agradecer mais uma vez que vocês ficaram aí acompanhando a nossa conversa, acompanhando esse crescimento que a gente tem em Deus. Todas as vezes que alguém vem contar a sua história, todas as vezes que alguém vem dividir a sua intimidade, a sua experiência com Deus, é sempre muito valioso, porque é dessa forma que a gente está sendo evangelizado. Eu do lado daqui, você do lado daí. Eu tenho certeza que essa história vai conectar com você de alguma forma. E hoje eu fico especialmente com a mensagem do quanto a gente precisa se conectar mais, sabe, com Deus no nosso dia a dia, não se deixar desconectar por causa das coisas do mundo, mas como a gente precisa ter a visão de que o próximo precisa de nós também. E às vezes é o próximo que está aqui do nosso lado, é na nossa casa, na nossa família. A gente precisa sim cuidar desse ministério, zelar pelas pessoas que estão próximos, nossos pais, nossos irmãos, sabe, as pessoas com quem a gente convive, e a partir dali a gente ir caminhando um pouquinho mais distante, servindo e preparando todas essas pessoas para que a gente entregue a Deus cada uma delas. Mas entregar o nosso coração. É dessa forma que a gente vai se restabelecer enquanto filhos de Deus, que somos todos nós. Então, obrigada por ter ficado até agora aqui com a gente. Curte, compartilha, deixa um comentário para a gente saber que você assistiu até agora. E você já sabe que, como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.